O Lucas Silva renovou seu contrato com o Cruzeiro por mais 2 anos e eu vou te explicar nesse vídeo porque isso é bom para o Cruzeiro, beleza? Galera, antes de eu começar a falar aqui sobre a renovação do nosso Cria da Toca, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem Cruzeiro todos os dias, beleza? Bom, galera, a renovação do Lucas Silva já estava... Eu acreditei até que não ia sair porque estava um pouco agarrado, ele tinha por direito 1 ano de contrato, né, pela renovação automática por metas alcançadas no último ano. Então, eu achei que o Cruzeiro ia dar para ele 1 ano, que era o que ele tinha de direito, mas ele queria 3, acabaram fechando em 2, é o famoso nem eu nem você. Lembrando que o Lucas Silva, quando veio para o Cruzeiro, ele abaixou o salário dele, né, abriu mão de um dinheiro também que ele tinha para receber. Então, assim, ele se adequou à realidade do clube na época. Então, eu acho que a renovação por 1 ano e o reajuste salarial são coisas que foram conquistadas de forma justas pelo Lucas Silva, tá? Sobretudo pelo o ano de 2023, quando ele chega, ele é muito importante para o Cruzeiro, ele ajuda bastante. Em 2024 ele não consegue ajudar tanto, mas eu acredito que é difícil você avaliar também um ano onde o Cruzeiro teve ali 3 treinadores, né? Em alguns momentos, que até a própria torcida enxergou que era melhor o Lucas Silva jogar. Inclusive na final da Sul-Americana, o Diniz acaba colocando ele em campo 30 minutos depois do jogo começar, então já sabendo, já para corrigir um erro que era para ele ter começado com o Lucas Silva, né? Mas enfim, essa nem é a questão. Porque o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte, galera. O Cruzeiro está montando um elenco com jogadores vencedores, mas que são jogadores que não foram vencedores no Cruzeiro, tá? E isso é um ponto muito importante aqui para nossa avaliação. Existe um vídeo do José Mourinho, na época que ele estava no Manchester United, ele estava se justificando porque ele não conseguia ter sucesso com o Manchester United na Champions League. E aí ele cita, ele dá exemplos da época do Real Madrid, que na época que antes dele chegar no Real Madrid, apenas 2 jogadores, que se não me engano era o Casillas e o Raul, que já tinham jogado fases superiores às oitavas. Na época, o Real Madrid sempre caía nas oitavas da Champions, por incrível que pareça. E aí, com o Mourinho, o clube supera isso, chega em semifinal, não chega em título, mas ele meio que acaba com aquele estigma de que o Real Madrid não chegava, não passava das oitavas. E no Manchester United, ele consegue ganhar uma Europa League, que não é o título de primeira importância, seria como se fosse a nossa Sul-Americana, mas ele consegue ter relativamente sucesso ali com o United. E ao ser questionado sobre ele não conseguir ser campeão, ele fala sobre um termo que ele chama de herança futebolística, né? Football Heritage. E o que isso significa? Ele cita que o Manchester City, né, ele pega um dos exemplos lá, o Manchester City, ele cita lá jogadores que estão no Manchester City há muitos anos e que isso contribui para a criação de uma mentalidade, né, de um time vencedor. E no Manchester United, praticamente todo ano eles estão trocando ali de elenco e jogadores que saíam do United e iam para times muito menores, né? Então, assim, claramente eram jogadores que não tinham o nível do Manchester United. E é aqui que é o grande ponto aqui da minha observação. O Lucas Silva é o único elo que a gente tem do Cruzeiro do passado com o Cruzeiro de agora. O Lucas Silva, que foi bicampeão brasileiro em 2013, 2014 e bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. A gente está falando de um jogador que está no Cruzeiro desde os 12 anos de idade. É um cruzeirense, tá? A importância do Lucas Silva para o Cruzeiro hoje, ela é muito maior do que o futebol jogado dentro de campo. O Cruzeiro precisa, não é nem que o Cruzeiro tem a opção, o Cruzeiro precisa de ter um jogador como o Lucas Silva dentro do elenco, porque é um jogador que sabe como que é o Cruzeiro, não só esse de agora, que é SAF, que tem investimentos, mas o Cruzeiro de antigamente, que é o Cruzeiro que todo mundo conhece, né? Então, assim, ele ter vindo naquela época ali de transição, que o pessoal estava, nós estamos reconstruindo o Cruzeiro. Tanto o Lucas Silva quanto o Lucas Romero eram aquele elo que ligava o Cruzeiro vencedor do Cruzeiro em reconstrução.
Então, assim, são jogadores, eu até brinco, né? Lá na Toca da Raposa tem uma parede lá com todos os títulos do Cruzeiro e o nome dos jogadores que participaram daquelas conquistas, né? O nome do Lucas Silva aparece lá 4 vezes, igual eu citei, bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. Então, ele sabe o que é o Cruzeiro e isso é o mais importante. Às vezes, gente, tem coisas no futebol que são muito mais que fogem ali das 4 linhas. Tá? Inclusive, o próprio Gabigol comentou lá na publicação do Cruzeiro no Instagram, é o príncipe. Então, assim, a torcida do Cruzeiro chama o Lucas Silva de príncipe, né? Porque ele é ele tem esse apelido aí com a torcida do Cruzeiro. E, assim, já mostra o respeito que ele tem de um jogador do tamanho do Gabigol, um jogador vencedor. Então, a manutenção do Lucas Silva no elenco é fundamental para que o Cruzeiro mantenha a sua identidade. Hoje, a gente tem jogadores que são multicampeões por outros clubes, o caso do Fagner, o caso do Cássio, o caso do Gabigol e do Dudu, que agora vão construir a sua história no Cruzeiro. E por que o Lucas Silva é importante? Porque ele precisa ser o cara que vai, tipo assim, ó, vocês estão chegando aqui agora, mas o Cruzeiro já é vencedor antes de vocês. Não, eu não estou falando que vai ter jogador lá se achando maior que o Cruzeiro, jogador que vai fazer corpo mole, mas é importante que a liderança dentro do vestiário seja um cara igual o Lucas Silva, que seja um de nós. O capitão do time, por mais que ele não jogue, ele não deve jogar, tá? Ele deve jogar bem menos do que esse ano, inclusive. Mas ele não é um jogador inútil. Dentro de um contexto ali, igual foi nesses últimos jogos ali, onde ele vai ser um segundo homem do meio-campo, terceiro homem do meio-campo, ele agrega ainda, ele tem qualidade. E o que o Cruzeiro está fazendo agora com esses 2 anos de contrato é retribuir o que o Lucas Silva fez, estendendo a mão para o Cruzeiro ali quando o Cruzeiro precisou em 2023 e também em 2024, tá? Então, essa é a minha opinião. O Lucas Silva é um jogador que a gente necessita ter no elenco. Está aí no Cruzeiro desde os 12 anos de idade, já passou por tudo dentro do clube e a sua permanência é muito importante, assim como outros jogadores, tipo Lucas Romero, enfim, é o elo de ligação do torcedor com o time, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.